Olá, pessoal do nono ano. Eu sou a professora estagiária Rubiane e junto comigo estará o professor estagiário Edjanson. E hoje nós vamos falar um pouco acerca do continente europeu, caracterizando na hidrografia e no relevo. O objetivo da aula de hoje será descrever o relevo existente no continente europeu e entender a importância dos rios existentes no continente europeu. O continente europeu, né, está situado no hemisfério norte, quase totalmente na zona temperada, com exceção do extremo norte, que está localizado na zona polar. Neste continente, né, tem quatro grandes regiões, sendo elas a Europa Ocidental, a Europa Setentrional, a Europa Central Oriental e a Europa Meridional. Agora veremos as formas de relevo no continente europeu. O relevo, né, é a modelagem da superfície do planeta Terra. Podemos identificar três principais tipos de relevo na Europa, né? Sendo eles planícies, planaltos e montanhas. As formas de relevo de maior destaque são as planícies, né? Principalmente na porção central e leste deste continente. E o relevo deste continente, né, se destacam em três unidades, né? Sendo elas os maciços antigos, que são caracterizados por montanhas muito antigas, né, que se situam ali no centro-norte e no leste do continente. Segundo, as planícies centrais, que são caracterizadas por aquelas áreas em que são planas e têm uma baixa altitude em relação ao nível do mar. E as cordilheiras recentes, como o próprio nome já diz, são montanhas jovens e de uma elevada altitude. Assim, né, entendemos que esse continente é um continente que tem áreas muito elevadas em relação ao nível do mar, como tem também, né, áreas de depressão, ou seja, né, abaixo do nível do mar. Uma dessas áreas de depressão são os Países Baixos. Em se tratando agora da questão hidrográfica, antes do início eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você já ouviu falar o nome de algum rio do continente europeu? Algum rio lá da Europa? Vamos cuidar pro assunto agora. Isso é só para vocês pensarem um pouquinho. A hidrografia da Europa consiste em rios não tão largos ou tão grandes, volumosos, como existem aqui no Brasil, vamos dizer aqui na América, a exemplo, o Rio Amazonas. Mas são rios menores de extensão e volume que correm sobre planícies. Então, são rios não tão grandes, mas em grande quantidade. Lá na Europa tem muitos rios que correm sobre planícies, o que isso quer dizer que são rios mais retos, o que auxilia muito e auxiliou muito, pensando no passado, no período do desenvolvimento da indústria, auxiliou muito na questão do transporte. Transportar coisas pela água é mais barato do que transportar pelo solo. Não precisa fazer grandes construções, porque a construção já é feita naturalmente. O percurso já existe. E os rios que existem na Europa, que cortam toda a Europa, eles auxiliaram muito nessa questão do desenvolvimento do carregado de peças dentro da Europa. Então, vamos lá. Rios que são em superfícies planas, o relevo de lá é mais plano e que não tem muitas quedas d'água, o que quer dizer que não tem cachoeiras, não tem grandes coisas desse sentido. Os rios da Europa também são muito abastecidos, os rios são muito abastecidos por pelo degelo. Diferente daqui do Brasil, que nós não temos áreas geladas, os rios brasileiros eles não são abastecidos por gelo, eles são abastecidos
unicamente pela água da chuva, pela pluviosidade. Embora alguns rios tenham parte deles que passam em áreas que contenham gelo, como a Cordilheira dos Andes, não se considera que o rio brasileiro seja abastecido por neve, por água descongelada, que passou pelo processo do degelo. Diferentemente disso, na Europa, muitos rios têm parte do seu abastecimento pela água do degelo, como também pela água da pluviosidade. Agora que a gente já viu sobre as características dos rios da Europa, vamos conhecer um pouco mais os rios da Europa. O primeiro rio aí na imagem é o Rio Danúbio, que tem mais de 2.800 quilômetros e é o segundo mais extenso da Europa. É considerado o rio da integração internacional por cortar 10 países. Vamos pensar, um rio que corta 10 países. Lógico que a gente não pode colocar na escala da América, porque nós sabemos que a América é maior que a Europa, além do que tem países que são muito grandes e não deve se levar em consideração, como o Brasil é muito grande, fazer esse contexto em relação à Europa. No entanto, pensar que é um rio que ele consegue passar por 10 países. Essa questão. O próximo rio que eu vou falar é o rio Volga, esse que está na imagem. É o maior rio do continente, com 3.531 quilômetros. Ele atravessa importantes áreas industriais da Rússia, nasce no Planalto do Valdai, atravessa a planície russa e deságua no Mar Cáspio. Então, é um rio que, como vocês ouviram na minha fala, é um rio que passa por importantes áreas industriais. A indústria está ligada ao percurso do rio porque tem uma certa facilidade no transporte, tinha naquela época e até hoje é utilizado. O próximo rio, como da imagem, que está exposto na imagem, é o rio Sena, que o transporte turístico de passageiros pelo rio Sena é uma atividade tradicional em Paris. Eu havia feito anteriormente uma pergunta para vocês no início da minha fala, que falava sobre qual rio você conhece da Europa. E se você parou bem para pensar, muito provavelmente vocês tenham lembrado do rio Sena, que é um rio muito famoso pela questão do turismo mesmo. Aí, outra coisa que eu quero falar que lembra uma fala minha anterior. Um rio que ele corre reto, vamos lembrar do relevo reto, que não tem quedas d'água. Nós sabemos que aqui na nossa região, não aqui na nossa cidade, mas em cidades muito próximas, em Jacobina, tem muita questão de cachoeiras. E isso levanta muito o turismo, leva muitas pessoas para lá. E nesse rio Sena não tem cachoeira. E é importante pensar que o turismo não vem apenas desse tipo de características físicas. A questão do turismo, ela é muito particular de cada espaço, cada território que nós estamos. O próximo rio é o rio Elba, como vocês estão vendo na imagem. Ele marcou durante a divisão da Alemanha em 1990 a divisa entre os dois estados alemães. Apesar de grande poluição por metais passados e efluentes químicos na época de 1990, hoje se considera um rio natural. É um exemplo de um rio que eu achei muito interessante trazer para vocês. É um rio que foi muito desgastado, muito poluído, mas que hoje ele é um rio natural. E por que ele é um rio natural? Por causa de políticas públicas que foram bem empregadas em cima dele, que foram capazes de fazer com que o rio voltasse ao seu natural. O que não quer dizer que não tenha nenhum resquício de nada nele, ou desse tipo, que não tenha nada nele. Mas é que ele é considerado hoje o rio natural. Embora tenha, ele não causa danos à saúde das pessoas, como a maioria dos rios que nós temos hoje. O próximo rio é o rio Tâmisa. É um curso de água do sul da Inglaterra que banha Oxford e Londres e deságua no Mar do Norte, com 346 quilômetros de extensão.
É o maior rio inteiramente em solo inglês e o segundo maior de todo o território do Reino Unido. Esse rio Tâmsia, ele passa pela Inglaterra, né? Na verdade, ele não passa na Inglaterra. Ele é um rio da Inglaterra. Nós vamos lembrar que na Inglaterra foi um espaço do berço do desenvolvimento da indústria, da Revolução Industrial. Então, um rio que tem uma grande história a contar. Um rio onde muito do desenvolvimento ali, no período da troca do mão de obra humana para as máquinas, ele foi muito importante no tráfego dessas máquinas até o seu objetivo final. Agora vamos tratar um pouquinho dos mares da Europa. Lembrando que mar e oceano são coisas diferentes. Embora os dois tenham água salgada, o mar ele é um recorte menor do que o oceano. O oceano tem uma maior profundidade e um maior volume. O mar tem menor profundidade e menor volume. O mar ele pode estar dentro do continente, ele pode ser um mar interior, como ele pode ser um mar exterior na área costeira. O Mar Negro, esse da foto, o primeiro que eu destaquei, é um mar interior. Situa-se entre a Europa, a Anatólia e o Cáucaso, ligado ao Oceano Atlântico através dos mares Mediterrâneo e Egeu e por diversos estreitos. O nome Mar Negro se dá devido à presença de grande quantidade de sais minerais que dão uma coloração escura ao mesmo. Aí a imagem do Mar Negro, para vocês darem uma observadinha nele. O outro mar que eu separei é o Mar Mediterrâneo, que é um mar entre a Europa, a África e a Ásia, tendo abertura e comunicação direta com o Atlântico através do Estreito de Gibraltar e o Oriente Médio, com o limite oriental. A sua área é aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo o maior mar interior continental do mundo. Para fechar minha fala, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual o principal motivo do Mar Negro receber essa denominação? E aí, vocês sabem responder? Se não souberem, voltem a aula um pouquinho e vão estudar novamente. Se souberem, meus parabéns, vocês estavam realmente prestando atenção na aula.